Ela não existe mais. A original. A donzela de ferro de Nuremberg, a Eiserne Jungfrau, foi destruída na noite de 2 de janeiro de 1945, quando bombardeiros aliados reduziram boa parte do centro histórico da cidade a entulho e cinza. O porão do castelo imperial onde ela ficava desabou. O ferro derreteu, ou rachou, ou se misturou aos escombros de uma maneira que ninguém se deu ao trabalho de separar. Havia coisas mais urgentes em Nuremberg naquele janeiro. Restaram réplicas, restaram relatos, restaram gravuras do século XIX mostrando um sarcófago de ferro com rosto de mulher e espigões por dentro. E restou uma pergunta que ninguém responde com certeza há mais de 200 anos. O que acontecia lá dentro? Os registros dizem. Os historiadores discordam. E a verdade, se é que existe uma, é mais estranha do que o mito. Mais perturbadora, de certa forma, porque o horror real da Europa medieval não precisava de sarcófagos teatrais. O horror real era burocrático, legal e escrito em latim cuidadoso por homens que dormiam bem à noite. Mas antes de chegar nisso, é preciso voltar a Nuremberg, voltar ao ano de 1515, voltar a um porão de pedra embaixo de uma fortaleza onde, dizem, um homem foi colocado dentro de uma caixa de ferro e a porta foi fechada. Nuremberg, no começo do século XVI, era uma das cidades mais ricas do Sacro Império Romano Germânico, cidade livre imperial. O que significava que não respondia a nenhum príncipe local, apenas ao imperador, e na prática, na maioria dos assuntos que importavam, a si mesma. Tinha cerca de 40 mil habitantes, o que a colocava entre as maiores cidades da Europa Central. Ficava no cruzamento de rotas comerciais que ligavam a Itália ao Mar do Norte, e por elas passavam tecidos, especiarias, metais e, acima de tudo, dinheiro. Nuremberg cunhava suas próprias moedas. Tinha o direito de fazê-lo. E poucos crimes naquela época e naquele lugar eram tratados com mais severidade do que falsificar as moedas que a cidade cunhava. A lógica era direta. Uma moeda falsa não era apenas um roubo, era um ataque à confiança que sustentava o comércio, e o comércio sustentava Nuremberg. Falsificar uma moeda era, na leitura jurídica da época, um ataque ao corpo da cidade. E ataques ao corpo da cidade eram respondidos no corpo do atacante. A Constitutio Criminalis Carolina, o Código Penal Imperial promulgado em 1532, mas baseado em práticas que já existiam há décadas, previa tortura como método legal de interrogatório e uma variedade de execuções públicas para crimes capitais. Para falsificadores, a tradição em várias cidades alemãs era específica: morte por fervura em óleo ou em água, ou, em casos que os magistrados consideravam dignos de exemplo especial, métodos mais elaborados. E aqui entra a donzela. Mas é preciso dizer, antes de qualquer detalhe, que quase tudo o que sabemos sobre a donzela de ferro de Nuremberg vem de um único homem. O nome dele era Johann Philipp Siebenkees, professor, historiador amador, antiquário. Num tempo em que a linha entre historiador e colecionador de curiosidades era fina, em 1793, Siebenkees publicou um relato afirmando que no ano de 1515, um falsificador de moedas havia sido executado em Nuremberg dentro de um dispositivo chamado Jungfrau, uma virgem de ferro com espigões internos, cujas portas se fechavam lentamente sobre o condenado. Siebenkees citou registros da cidade. O problema é que ninguém, antes ou depois dele, encontrou esses registros. Nenhum outro cronista de Nuremberg, e havia muitos, porque alemães do século XVI eram meticulosos, mencionou a donzela. Nenhum inventário judicial, nenhuma ata de execução, nenhum relato de testemunha. Guarde esse detalhe, vai importar. O que existia com certeza era o objeto, uma espécie de sarcófago de madeira revestido de ferro, com uma face vagamente feminina na parte externa da porta
e, segundo descrições do século XIX, espigões de ferro na parte interna, dispostos de maneira a perfurar olhos, peito e abdômen quando a porta se fechava. O objeto ficava no porão do Castelo Imperial de Nuremberg, o Kaiserburg, e a partir de 1857 era exibido como peça de um museu improvisado de curiosidades medievais. Turistas pagavam para vê-lo. Escritores escreviam sobre ele. Gravuristas fizeram dezenas de imagens. A donzela de ferro se tornou, em poucas décadas, o símbolo universal da tortura medieval. Mas era real? Ou melhor, tinha sido usada da maneira como Siebenkees descreveu? A resposta curta é, provavelmente não. A resposta longa é mais interessante. O que historiadores modernos como Wolfgang Schild e Peter Rieder argumentam é que o objeto existia, mas sua função original era outra. Havia na tradição penal germânica um dispositivo chamado Schandmantel, o manto da vergonha. Era uma espécie de armadura oca, feita de madeira ou ferro, onde condenados por delitos menores eram trancados e expostos ao público. Sem espigões, sem morte. A humilhação era o castigo. A hipótese mais aceita hoje é que a donzela de Nuremberg era um Schandmantel, um instrumento de vergonha pública, que foi modificado no século XVIII ou XIX, com espigões adicionados para torná-lo mais impressionante, mais horrível, mais vendável como atração. Mas o roteiro que Siebenkees escreveu, o relato do que supostamente aconteceu naquele dia de 1515, esse sobreviveu. E é por ele que vamos entrar. O homem não tem nome nos registros, nenhum que tenha chegado até nós. Siebenkees não o nomeia. Os cronistas posteriores que repetiram a história também não. Ele é apenas o falsificador, der Falschmünzer. Sabe-se, ou melhor, supõe-se, a partir do que Siebenkees escreveu e do que se sabe sobre falsificadores presos em Nuremberg naquela década, que era um homem jovem. Provavelmente entre 25 e 35 anos. Provavelmente um artesão metalúrgico, porque falsificar moedas exigia conhecimento de fundição, de ligas, de moldes. Não era trabalho de amador, era trabalho de alguém que sabia o que fazia com as mãos. O carrasco de Nuremberg, em 1515, era um funcionário público. A cidade mantinha o cargo com salário, moradia e ferramentas. Décadas mais tarde, um de seus sucessores, Franz Schmidt, escreveria um diário extraordinário, registrando cada execução que realizou entre 1573 e 1617. 361 pessoas. Schmidt anotava o nome, o crime, o método e às vezes um comentário pessoal. Morreu bem, gritou muito, era jovem. O diário de Schmidt é uma das fontes mais detalhadas que existem sobre a prática da execução na Alemanha do período. O carrasco de 1515 não deixou diário, mas o ofício era o mesmo. O treinamento era passado de pai para filho, ou de mestre a aprendiz. O carrasco era, ao mesmo tempo, temido e desprezado. Vivia num bairro separado, bebia em tavernas separadas, e seus filhos casavam com filhos de outros carrascos. Era um mundo fechado. Um homem que matava por salário e dormia na mesma cidade que os parentes de quem matou. E havia o público. Porque nenhuma execução em Nuremberg, nenhuma execução em lugar nenhum da Europa do século XVI acontecia sem público. A punição era espetáculo. Era o Estado mostrando o que acontecia com quem quebrava o pacto. Homens, mulheres, crianças. Vendedores de cerveja e salsichas nas bordas da praça. A execução era, por qualquer medida que reconheceríamos hoje, entretenimento. A palavra é dura, mas é a palavra certa. Minuto 1. A porta do porão se abre. Não a porta da donzela, a porta da escada. A que dá para o pátio interno do castelo, onde o condenado espera desde a manhã, com as mãos amarradas à frente, entre dois guardas. O porão fica abaixo do nível do pátio.
A escada é de pedra, estreita. 2 homens lado a lado não passam sem girar os ombros. O cheiro muda no 3º degrau. Pedra úmida. Mofo. Fuligem de tochas que queimam sebo, não cera. O sebo é mais barato e o cheiro é pior, gorduroso, um cheiro que gruda na garganta. A temperatura cai. Mesmo em agosto, o porão de uma fortaleza de pedra do século XII é frio. Frio que sobe pela sola do sapato e se instala nos ossos do tornozelo. Minuto 2. O condenado vê a sala. As tochas mostram paredes de pedra escurecidas por séculos de fuligem. E no centro, ou contra a parede do fundo, os relatos variam, o objeto. A donzela. Do lado de fora, parece um sarcófago de pé. Madeira escura revestida de placas de ferro. Na parte superior da porta, um rosto. Vagamente feminino, vagamente sereno. Os olhos são fendas. A boca é uma linha. Não é bonito. Não foi feito para ser. A porta está aberta. Do lado de dentro, os espigões. Minuto 3. Os espigões. Ferro forjado à mão. E aqui vale uma pausa, porque o detalhe importa. Ferro forjado à mão no século XVI não é uniforme. Cada espigão é ligeiramente diferente do outro. Alguns mais longos, alguns mais grossos, alguns levemente curvados onde o ferreiro ajustou na bigorna. Se os espigões da donzela de Nuremberg eram originais ou foram adicionados depois, essa é a pergunta que não se responde mais. O objeto foi destruído. Mas os relatos do século XIX, de visitantes que viram a peça de perto, descrevem espigões de comprimentos variados, posicionados na altura dos olhos, do peito e do abdômen. Nem todos compridos o bastante para matar. Alguns, segundo essas descrições, apenas perfuravam a pele. Minuto 5. O condenado é posicionado, de costas para o interior. Os guardas seguram os braços. O carrasco supervisiona. Há um procedimento. Sempre havia, na burocracia da morte alemã. O magistrado presente lê a sentença. Em latim, provavelmente, para o registro. Depois em alemão, para que o condenado entenda. A sentença diz o crime, a pena e a autoridade que a ordena. O condenado pode falar. A maioria falava. Franz Schmidt, décadas depois, anotaria as últimas palavras de vários. Alguns pediam perdão, alguns rezavam, alguns ficavam em silêncio. O silêncio. Schmidt anotou uma vez. Era pior. Minuto 7. A porta começa a fechar. E aqui, o relato de Siebenkees, o único relato detalhado que existe, descreve algo que historiadores posteriores consideraram central para a dúvida. Siebenkees diz que a porta se fechava lentamente, que os espigões não matavam de imediato, que a morte era gradual, por sangramento, por perfuração de órgãos, ao longo de horas ou dias. Mas os médicos e historiadores que examinaram réplicas e descrições apontam um problema mecânico simples. Os espigões descritos, curtos, irregulares, sem profundidade suficiente para atingir órgãos vitais em todos os casos, não matariam assim. Causariam dor. Causariam sangramento superficial. Mas a morte por sangramento de ferimentos perfurantes superficiais é lenta demais, dolorosa demais e, acima de tudo, imprevisível demais para uma burocracia que valorizava a eficiência. Como soa o ferro de uma porta dessas se fechando? Os visitantes do século XIX descreviam um som grave, arrastado, metal contra metal, pesado, sem óleo nas dobradiças. Um ranger que subia pelas paredes de pedra e ecoava no teto baixo do porão. Não era um som agudo. Era um som que se sentia no peito antes de se ouvir com os ouvidos. Minuto 10. A porta está fechada. E aqui é preciso falar sobre escuridão. Não a escuridão de um quarto com as cortinas fechadas. A escuridão de um sarcófago de ferro e madeira dentro de um porão de pedra iluminado por tochas do lado de fora. Escuridão total. O tipo de escuridão em que o olho nunca se ajusta,
porque não há nada para se ajustar. O homem dentro da donzela não vê nada. Sente o ferro nas costas, sente os espigões contra o peito, ou já dentro do peito, se a porta se fechou até o fim. Sente o cheiro do ferro, do próprio suor e talvez do próprio sangue, que tem um cheiro metálico parecido com o do ferro, e dentro daquele espaço os dois se confundem. Minuto 15. Silêncio. Talvez. Siebenkees descreve gemidos. Os visitantes do século XIX imaginavam gritos, mas alguém que estudou ferimentos perfurantes, e há médicos que estudaram, no contexto da história forense, observa que a respiração, dentro de um espaço confinado, com ferimentos no tórax, produz um som diferente. Um som molhado. Um som que não é grito. Não é gemido. É o som de pulmões trabalhando contra a pressão errada. E aqui o narrador precisa ser honesto, porque tudo isso, cada detalhe desses últimos minutos, é reconstrução. É o que teria acontecido se o relato de Siebenkees fosse verdade. Se os espigões fossem originais. Se a execução de 1515 tivesse ocorrido da maneira descrita. Nenhum historiador vivo pode confirmar que ocorreu. A maioria acha que não. Mas o que torna essa história mais perturbadora do que o mito não é a possibilidade de que a donzela tenha sido usada. É a certeza de que coisas piores eram usadas todos os dias, documentadas e consideradas normais. A roda, o desmembramento por cavalos, a fervura, o empalamento, a fogueira. Todos esses métodos estavam na Carolina, na lei. Todos tinham procedimento. Todos tinham burocracia. Franz Schmidt, o carrasco que deixou o diário, executou pessoas por cada um desses métodos e anotou cada uma com a mesma caligrafia regular, no mesmo caderno, antes de ir para casa jantar. Quanto tempo um homem durava dentro da donzela, se é que alguém durou? Siebenkees diz 2 dias. 2 dias é tempo demais para quem sangra. Tempo de menos para quem não sangra o suficiente. O número é improvável, mas a pergunta que fica, e é a pergunta que importa, não é quanto tempo durava. É por que, 300 anos depois, um professor de Nuremberg sentiu necessidade de inventar esse detalhe. Porque a Europa do século XVIII, que já tinha abolido a maioria dessas práticas, precisava acreditar que o passado era ainda pior do que tinha sido. Minuto 30. Ou hora 2. Ou dia 1. O tempo dentro da donzela, no relato, no mito, se dissolve. Não há luz para marcar passagem. Não há som externo que chegue através do ferro e da madeira e da pedra do porão. Se o homem estava vivo, estava no tipo de isolamento sensorial que a ciência moderna só estudaria séculos depois. E o que a ciência moderna sabe sobre isolamento sensorial é simples. O corpo aguenta. A mente, não. Não por muito tempo. A porta se abre. No relato de Siebenkees, a porta se abria depois que o condenado morria, ou depois que os magistrados decidiam que já era suficiente. O corpo era retirado, lavado ou não. Os registros são silenciosos sobre isso. Enterrado em solo não consagrado, provavelmente porque condenados por crimes capitais não tinham direito a enterro cristão em muitas jurisdições do Império. Ninguém voltou. Mas o objeto ficou. A donzela ficou no porão do Kaiserburg, em Nuremberg, por séculos. E em algum momento, ninguém sabe exatamente quando, deixou de ser instrumento e virou curiosidade. Virou peça de museu antes de existirem museus como entendemos. Virou parada obrigatória de viajantes ilustrados que faziam o Grand Tour e queriam ver horrores medievais entre uma catedral e outra. Em 1857, a donzela foi instalada formalmente como atração no castelo. Turistas vitorianos vinham vê-la. Escritores de guias de viagem a descreviam com adjetivos generosos: horrível, fascinante, medonha, extraordinária.
Gravuristas faziam imagens que exageravam os espigões, escureciam o porão, adicionavam sangue que nenhum visitante real via. As gravuras circulavam em jornais e revistas de toda a Europa. A donzela de ferro se tornou o que nenhum outro instrumento de tortura conseguiu ser: um ícone. O ícone. A imagem que qualquer pessoa, em qualquer país, associava à frase tortura medieval. E isso é estranho. Porque a roda era pior, a fervura era pior, o empalamento era pior. Todos esses eram reais, documentados, usados por séculos em dezenas de países, mas nenhum deles tinha rosto. A donzela tinha. Aquele rosto feminino sereno na porta de ferro, olhos fechados, boca fechada, calma. Era o detalhe que grudava na memória. O contraste entre a calma do rosto e o horror dos espigões. Era, por qualquer critério que usemos, design. Alguém, o ferreiro original, o restaurador do século XIX, se bem quis na sua narrativa, entendeu que o horror precisa de contraste para funcionar. Precisa de um rosto calmo diante da dor. Precisa de silêncio, onde se espera grito. A noite de 2 de janeiro de 1945 pôs fim ao original. Bombardeiros da Royal Air Force e da Força Aérea dos Estados Unidos atacaram Nuremberg em várias ondas ao longo da guerra. O centro histórico, as igrejas, o castelo, as ruas medievais, foi atingido repetidamente. O Kaiserburg sofreu danos graves. O porão onde a donzela ficava desabou sob toneladas de pedra e fogo. Não houve tentativa de recuperar a peça. Não houve tempo. Não houve prioridade. Nuremberg, em janeiro de 1945, estava morrendo como cidade. E objetos de museu não salvam cidades. O silêncio que ficou no lugar da donzela é de um tipo diferente. Não é o silêncio de dentro do sarcófago, se é que esse silêncio existiu. É o silêncio de uma ausência. O porão foi reconstruído. As paredes são novas, feitas para parecer velhas. Os turistas descem a mesma escada, ou uma escada no mesmo lugar. Fotografam o espaço. Leem a placa. Alguns perguntam onde está a donzela. A resposta é em nenhum lugar, e em todo lugar, porque as réplicas se multiplicaram. Há donzelas de ferro em museus de tortura em Rothenburg, ob der Tauber, a 40 minutos de Nuremberg. Há uma em Amsterdã. Há uma em Praga. Há dezenas em lojas de souvenir, em capas de álbuns de heavy metal, em filmes, em jogos. Em 1975, uma banda de rock britânica escolheu o nome Iron Maiden e colocou uma versão estilizada do instrumento na capa do primeiro disco. A banda vendeu mais de 100 milhões de álbuns. A donzela de ferro é, hoje, mais famosa do que qualquer outro instrumento de tortura da história, e possivelmente o menos real de todos. E essa é a ironia que Siebenkees não poderia ter previsto. O professor que talvez tenha inventado um horror, ou embelezado um que era menor do que descreveu, criou, sem saber, o horror definitivo. O único que a cultura popular adotou. O único com nome, com rosto, com forma reconhecível. Os instrumentos reais, a roda, a fervura, o desmembramento, ficaram em notas de rodapé. A donzela ficou no centro do palco. O que isso diz sobre nós? Talvez algo simples, talvez algo que o carrasco Franz Schmidt, com seu diário meticuloso e sua caligrafia regular, já sabia sem saber que sabia. O horror que a mente humana procura não é o horror real. O horror real é burocrático demais, comum demais. Cheira a sebo e a latim e a tinta de escrivão. O horror que procuramos é o horror com forma, com rosto, com espigões dispostos na altura certa para parecer pior do que é. Precisamos que o passado seja monstruoso de uma maneira específica, teatral, reconhecível, contida num objeto que cabe num porão e que se pode olhar de fora, porque olhar de fora é seguro, entrar é outra coisa. A escada do Kaiserburg ainda desce para o porão. Você pode descer. Muita gente já desceu.
O ar lá embaixo é o mesmo ar. Pedra úmida, frio que sobe pela sola do sapato, o leve cheiro de mofo que fortalezas de 900 anos nunca perdem. O espaço onde a donzela ficava está marcado no chão. Um retângulo vazio. Os turistas olham, tiram foto, sobem de volta para a luz. O ferro derreteu. O rosto desapareceu. Os espigões, originais ou não, viraram cinza junto com a cidade que os guardava. Mas a pergunta que Sibenkis formulou em 1793, de propósito ou sem querer, essa não derreteu. Ela continua ali, no retângulo vazio, no porão reconstruído, na escada de pedra que desce para o escuro. O que acontecia lá dentro? Talvez exatamente o que ele descreveu. Talvez nada parecido. Talvez algo que nem o mito mais elaborado consegue alcançar. Porque a dor real não tem rosto sereno, não tem espigões simétricos, não tem forma de sarcófago. A dor real é desorganizada, burocrática e cheira a sebo de tocha num porão frio.